Vamos apresentar agora os nossos convidados deste programa de quinta-feira. Alzira Cândido Lopes é professora de Educação Física. Boa noite, bem-vinda. Prazer é nosso. Também estamos recebendo a Solange de Souza, pedagoga. Tudo bem? Obrigada, viu, pela participação. Ali com a gente o Alexandre e o Eduardo, do quarteto Banho de Lua. Tudo bem, meninos? Tudo bom? Que honra tê-los aqui no programa, né? Vocês que estão aí há 14 anos já na estrada fazendo o maior sucesso. Verdade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Aqui, a nossa consultora de moda, que veio trazer muitas dicas para os homens, hein? As mulheres também devem assistir. A Joyce Tives, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Também a consultora de imagem e estilo, Maria Dias. Bem-vinda mais uma vez. A cirurgia vascular, Marisa Horn. Tudo bem? Bem-vinda. Boa noite, obrigada. E a coach aqui do programa, Carolina Linhares. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Carol? Tudo jóia. Já vamos começar então, a partir de agora, o quadro Eu S.A. Muitos telespectadores têm mandado e-mails para a Carolina no site carolinalinhares.com. E o Murilo Dias, que é um desses telespectadores, mandou uma pergunta, né, Carolina? Já se falou muito de líder situacional, outros modelos de liderança também, e hoje se fala bastante de líder coach, mas afinal, o que é isso? Então, obrigada, Murilo, pela sua pergunta. E quem está nos assistindo aí, continue mandando perguntas, porque para a gente é uma satisfação enorme poder respondê-las. Antes até de a gente falar sobre líder coach, porque as pessoas dizem, em cada momento, né, da história de gestão tem um modismo, né, agora é coach e assim por diante. E eu não acredito que o líder coach seja algo de modismo, mas é, quem sabe, uma nomenclatura e uma metodologia que está se usando atualmente, que tem dado certo em muitas empresas, e Europa, Estados Unidos, Canadá já utilizam isso há bastante tempo. Mas antes é importante a gente até entender o que é liderança, o que é ser líder, né? Eu trouxe uma imagem que eu gosto muito da frase sobre liderança, que diz o seguinte: o líder, ele é uma pessoa que ele potencializa o seu talento, né? Ele cultiva também os talentos que ele possui. E para que isso? Para aplicar e maximizar isso na vida dele e na vida dos outros. Então, na verdade, um líder não é alguém que vive apenas para si, ele vive para o outro, né? Ele tem essa questão de, muitas vezes, não ter até o talento, e ele busca esse talento para que ele possa se tornar melhor para os outros. Uma referência. Uma referência, exatamente. O líder, ele é uma referência, ele é um inspirador, ele é aquele que muitas vezes tem a visão antes de acontecer, e ele faz o quê? Ele faz com que as pessoas sigam a visão dele, mesmo às vezes não tendo nada concreto. É um facilitador também? Ele é um inspirador, né? E ele é um motivador. Então, muitas vezes, para que eu possa liderar pessoas num ambiente corporativo, eu tenho que acreditar naquela ideia, eu tenho que acreditar naquele conceito, fazer com que as pessoas me sigam e faça acontecer exatamente como eu imagino, né? Agora, a gente precisa entender também que liderança não é algo que a gente vive apenas para o ambiente corporativo, que as pessoas levam muito esse conceito, ou até mesmo esse status, né, de liderança para o mundo corporativo. Liderança não é só isso, né? Liderança é muito mais do que isso, né? Liderança é algo que a gente aplica na vida como um todo, né? Na vida pessoal, por exemplo, um exemplo que a gente possa dar. De liderança é uma pessoa que, de repente, é um líder comunitário, né? Uma pessoa que consegue, através da sua comunidade, do bairro onde ela mora, ela implementar algum projeto de melhoria, uma pessoa que consegue aproximar as pessoas, dentro da família, aquela pessoa que consegue sempre reunir, que consegue fazer eventos, que consegue fazer com que as pessoas estejam motivadas por uma causa da família e assim por diante. Esse é um líder. E no caso do líder coach? Então, o líder coach vamos dizer assim,
é uma metodologia de aplicação da liderança, tá? A gente pode entender como isso. O líder coach, eu até trouxe uma imagem que mostra a carruagem, né? Por quê? Por que a carruagem? Porque nós utilizamos o sentido original da palavra coaching, ela vem de carruagem. O que é uma carruagem, né? O que era uma carruagem? Carruagem nada mais era um meio de transporte que levava as pessoas da onde elas estavam para onde elas queriam chegar, né? E hoje vários meios de transporte fazem isso. Então o líder coach, ele é esse meio de transporte. Ele pega a pessoa no seu estado atual, tá? E leva ela para um resultado futuro. Ele maximiza o potencial das pessoas através de técnicas, obviamente, né, desde que passam de avaliação de competências até o desenvolvimento de um plano de ação para que as pessoas possam ter melhor performance. Então o líder coach é exatamente esse líder que se dispõe a maximizar o potencial das pessoas em prol de um melhor resultado. Tá. A liderança é um dom? É algo que você já nasce com? Ou ela pode ser desenvolvida, assim, durante o tempo? Existem vários estudos nesse sentido e tem autores que dizem sim que a liderança é um dom, tem autores que dizem que a liderança é desenvolvida e eu entendo que ela exista das duas formas, né? É óbvio que quem tem essa questão nata, né, mais natural na liderança, já é algo mais natural, a gente já percebe em algumas crianças esse aspecto da liderança, é óbvio que a partir do momento que ela escolhe ser líder, ela tem mais facilidade, né? Agora, quem também não tem, de repente, essa aptidão tão forte, mas quer desenvolver, eu quero ser líder, para mim, porque a liderança, ela é uma escolha, até porque é uma escolha que envolve uma grande responsabilidade. Ser líder, de uma certa forma, faz com que tu trabalhe com as pessoas, que tu inspire as pessoas, que tu motive as pessoas, e isso é uma grande responsabilidade, não é? Então, quem tem esse aspecto um pouco mais, vamos dizer assim, nato, e vai desenvolver, obviamente é mais fácil. Quem não tem e vai desenvolver é um pouco mais difícil, mas é possível sim ser desenvolvido, né? E o líder coaching, ele é um profissional, é uma pessoa que ela vai aprender uma metodologia e vai se desenvolver para aplicar. E com isso, com certeza, vai obter o resultado dos seus liderados. Mas o que é necessário para ser o líder coaching? Olha, antes de mais nada, é necessário gostar de pessoas. Né? Eu acho que todas as pessoas que exercem liderança, primeiro aspecto fundamental é gostar de pessoas. Segundo, ter disponibilidade para elas, né? Terceiro, querer conhecer também a metodologia coach, né, que é uma metodologia que envolve a questão do autoconhecimento, envolve a questão de traçar objetivos, de criar planos de ação, de trabalhar as competências, de maximizar as habilidades. Isso pode ser adquirido em quanto tempo, mais ou menos, Carolina? Olha, na verdade, vai muito da pessoa, do quanto que ela se dedica, né, mas eu acredito que, quem sabe, dentro de 3 meses é algo que a pessoa já consegue aprender a metodologia e começar a aplicar, né? É óbvio que, como tudo, o tempo é o melhor remédio, né? Então, depois de a pessoa aplicar com bastante propriedade, enfim, ela começa a se tornar melhor e melhor. No caso de um gestor, por exemplo, que não esteja se achando bem, né, bem preparado, pode fazer, por exemplo, passar por esse processo. Exatamente. E, pelo menos em 3 meses já vai ter um já vai avanço ter isso. A questão é o seguinte, a questão é o quanto que realmente ele está disposto a aprender uma metodologia, a aplicar e com essa metodologia, de uma certa forma, buscar da pessoa o seu máximo. Porque o líder coach é exatamente a questão de eu maximizar através do outro o seu potencial. Então eu vou fazer o outro acreditar em algo que às vezes ele não confia, porque o grande problema é que as pessoas, que um líder, ele tem que ver o potencial do outro antes de ele se reconhecer. E fazer com que ele possa... Tem uma visão ampla, uma visão geral de tudo. Ele é um visionário, geralmente a liderança tem a ver com essa questão da visão antes, né? Mas eu vou também ter que fazer o outro acreditar que ele é capaz.
né? Eu tenho que inspirá-lo a superar os seus limites. Isso é a liderança coach, isso é o líder coach. Legal. E na próxima semana nós vamos falar? Então, na próxima semana nós vamos falar novamente sobre carreira, porque está vindo bastante perguntas das pessoas sobre a questão de como que eu me porto em determinado momento da minha carreira. Então, vou trazer esse assunto novamente, que é um assunto que está bastante aí sendo questionado. Espero ter respondido a pergunta do Murilo e qualquer dúvida continua à disposição, né, no e-mail Carolina Linhares, carolina@carolinalinhares.com. E tudo isso que a gente apresenta aqui no nosso programa, as pessoas lá, encontram também no site carolinalinhares.com, ou seja, podem passar por todas as etapas desde o início, né? Exatamente. E é bem comum, e eu fico bastante satisfeita com isso. Por exemplo, nós semana passada falamos sobre agenda, aquele plano diário de como organizar o seu dia, e hoje ainda teve uma pessoa, desculpa, mas agora eu não lembro o nome, qual era o nome, era Francisco, não me lembro. Enfim, ele pediu agenda, ele disse, Carolina, gostei do programa, me manda o anexo, me manda então a agenda. Então as pessoas estão participando, fico bastante contente. Tem ajudado, né? Esse quadro tem ajudado muitas pessoas. Exatamente. Essa questão de planejamento que é muito importante, principalmente agora nesse início de ano, né? É verdade. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada também. A gente se encontra de novo na volta das minhas férias. Isso, agora, boas férias, aproveita. Obrigada, viu? Até a semana que vem, então.